Seja bem-vindo ao Reconecta Corpo, Mente e Coração. O tema de hoje é: existe uma relação entre o metabolismo e o emagrecimento? Aqui nós discutiremos como você pode emagrecer comendo de tudo. Eu sou a Mariana, nutricionista, e o tema de hoje é: questões metabólicas interferem no emagrecimento? Será que interfere? O que vocês acham? Meu metabolismo é lento, ou eu quero acelerar meu metabolismo. Tantas promessas aí de alimentos, né, que emagrece, alimentos que bombam o seu metabolismo. Será que realmente isso funciona? Né? Tem muitas pessoas que também acreditam que o seu metabolismo é lento, que é genética, né, que isso é herdado. Será que essas questões, elas realmente, né, são verídicas, são verdadeiras? O que de fato, né, o nosso metabolismo aí interfere, né, no processo de emagrecimento, no nosso ganho de peso? O que de fato nós podemos embasar nesse conhecimento científico em relação a esse processo? Se você tem dúvidas, quer retirar suas dúvidas, quer falar um pouquinho, né, aí colocar um pouquinho sobre as suas questões em relação às dúvidas, né, em relação a este assunto, coloca aí. Vamos explicar primeiro o que é metabolismo, de uma forma bem simples para que a gente compreenda, né, o que é metabolismo. Aí eu dei uma leve pesquisada aqui no Google, né? É lógico que o metabolismo que a gente estuda na faculdade tem vários nomes e renomes e nomes que muitas das vezes a gente não consegue nem pronunciar, né, quando a gente fala sobre o metabolismo, né? E aí eu quero trazer uma forma bem simples aqui para que você entenda. Por quê? O metabolismo é uma síntese, né, do que acontece no nosso organismo, uma síntese química. E aí eu vou procurar aqui, né, vou dar uma pesquisada aqui, vamos ver o que é o metabolismo para o Google. Né? Então o Google fala o seguinte: metabolismo é o conjunto de transformações que as substâncias químicas sofrem no interior dos organismos vivos. A expressão metabolismo celular é usada em referência ao conjunto de todas as reações químicas que ocorrem nas células. Então, né, quando a gente estuda lá a biologia, a gente sabe que o nosso corpo é formado por células, né? Milhões, bilhões de células aí que só são vistas a olho nu. Então, tudo que nós enxergamos aqui é tudo formado, né, por várias células. E essas células elas possuem vidas ali, de vidas separadas. Então, em cada célula ocorre um processo químico. E esse processo químico nós damos o nome de metabolismo. Quando a gente começa, né, nesse processo de emagrecimento, ou querer entender esse processo de emagrecimento, existe uma cascata de reações, né, que estão envolvidas ali para que, por exemplo, a gordura do nosso corpo seja metabolizada, para que o alimento que nós estamos comendo também seja metabolizado, e aí o organismo decida se aquele alimento ele vai ser utilizado para a energia, se aquele alimento ele vai ser utilizado como depósito de energia. E aí essas funções todas, né, são definidas através de substâncias químicas, que são os sinalizadores, né, que fazem todas essas funções aí no nosso organismo. Então, um exemplo simples aqui, claro, para que a gente entenda do nosso metabolismo, por exemplo, quando nós estamos com sono, né, e nós sentimos esse sono, é uma resposta metabólica. Por quê? Existem ali sinalizadores que sinalizam que nós já estamos cansados e que há uma necessidade de repousar. Nós estamos repousando. E naquele, né, repousar, nós acordamos. E esse despertar é feito também por causa de reações químicas no nosso cérebro, no nosso organismo, que faz com que a gente acorde. Exemplo simples, né? Na nossa célula, quando a gente consome, um exemplo bem simples aqui para a gente entender também. Quando a gente consome um carboidrato, por exemplo,
Existem sinalizadores que já quando a gente está com o carboidrato já na presença aqui na nossa boca, existem sinalizadores que já começam a sinalizar para o nosso cérebro que vai entrar, né, a glicose. E aí o que o corpo já começa a fazer? Já começa a disponibilizar insulina. E aí, quando a glicose começa a entrar, né, na corrente sanguínea, as células já estão prontas para captar ali com a insulina. E isso, né, tudo acontece dentro do nosso metabolismo. E aí, são funções básicas que eu estou explicando aqui para que a gente consiga entender, né, que há uma razão para o ganho de peso e há uma razão também para a perda de peso. Só que essas razões, elas não são assim controladas com tanta facilidade como a gente vê por aí, né? E então, quando a gente consome proteína, da mesma forma, o organismo ele começa, né, ali quando a proteína, só que a proteína ela é diferente, já, né, a digestão dela ela vai começar no estômago. E aí é onde o corpo já começa a agilizar para poder absorver aquela proteína. Os músculos já começam também a agilizar para captação da proteína, que se transforma em aminoácidos. Aí é nomes complexos, né, que não existe a necessidade da gente aprender todos esses nomes para que então a gente consiga emagrecer ou para que, né, a gente consiga ter uma boa alimentação.